Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do episódio Sono da Alma. Nós já estamos tratando sobre esse tema em 2 vídeos anteriores. No primeiro vídeo nós falamos o que a Bíblia diz, por que ela usa a metáfora do dormir em relação à morte. Nós observamos também que não é apenas essa metáfora que é usada na Bíblia em relação à morte. No segundo vídeo nós tratamos sobre a questão da inconsciência, o que a Bíblia fala sobre inconsciência após a morte e o que a ciência nos diz sobre a inconsciência no sono, quando a pessoa está dormindo. Nós observamos que tanto na Bíblia quanto a ciência, ela coloca essa inconsciência dentro de uma dimensão específica, dentro da dimensão psíquica, no caso, os neurocientistas. A neurociência, ela fala que a pessoa, ela dorme, ela está inconsciente das coisas que acontecem ao redor dela, mas na sua dimensão psíquica, ela está usando as suas faculdades mentais de modo natural. Muitas delas até conversam em sonho, né? E nós vimos que na Bíblia há a possibilidade de Deus falar com as pessoas em sonho, anjos falarem com as pessoas em sonho também. Neste vídeo eu quero usar um episódio para corroborar o que nós estamos dizendo nesses 2 últimos vídeos. Estou falando de um episódio onde a senhora Ellen Goldwhite, profetisa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia e cofundadora desta igreja, ela tem um sonho onde ela sonha com seu marido falecido. Então eu quero usar esse episódio para falar sobre 2 coisas. Primeiro, Ellen White incorreu no erro da necromancia, de conversar com pessoas mortas. E segundo, esse episódio da vida dela, deste sonho, mostra que a pessoa, mesmo dormindo, ela está numa atividade mental, ela está consciente na sua dimensão psíquica. Então é uma inconsciência parcial. Tá? Então eu gostaria de ler alguns trechos aqui deste sonho, que aparecem em alguns livros, né, de Ellen White, em um manuscrito que ela deixou, mas também está em um site chamado adventistas.com, um site adventista, onde traz uma parte da narrativa deste sonho. Neste site, o título é Ellen sonha com James, Tiago White, após sua morte. Diz assim: alguns dias após estar implorando por luz ao Senhor com relação à minha tarefa, à noite sonhei que estava na carruagem, guiando-o sentado ao lado direito. Pai estava na carruagem, sentado ao meu lado esquerdo. Ele estava muito pálido, mas calmo e composto. Ora, pai, exclamei, eu estou tão feliz por tê-lo ao meu lado, mais uma vez, eu tenho sentido que metade de mim se foi. Pai, eu o vi morrer. E eu o vi enterrado. Teve o Senhor pena de mim e deixou que voltasse para mim novamente para trabalharmos junto, como fazíamos? Aí Tiago White começa a conversar com ela. Lembra, Tiago White havia falecido, aparece para Ellen Goldwhite em sonhos. E ele diz, ela continua falando, ele parecia muito triste. E ele disse, o Senhor sabe o que é melhor para você e para mim. Meu trabalho era muito querido para mim. Nós cometemos um erro, respondemos a convites urgentes de nossa irmandade para assistir a reuniões importantes. Nós não tivemos coragem de recusar. E aí ele vai falar que eles trabalharam demais, que eles não deveriam ter trabalhado assim, que ele deveria ter ficado mais tempo escrevendo e que isso consumiu muita energia de ambos, tanto de Tiago quanto de Ellen White. E aí depois ele continua falando. Aí ele vai dar um conselho para ela, olha. Agora, Ellen, convites serão feitos como antes, desejando que você compareça a reuniões importantes, como foi o caso no passado. Mas apresente essa situação perante o Senhor e não responda a mais sinceros convites. Sua vida pende como estivesse num fio. Você deve contar com descanso tranquilo, liberdade de toda excitação e de toda preocupação desagradável. Pulando para um outro parágrafo aqui. Assim você pode trabalhar quando sua força voltar, o que acontecerá, e você poderá fazer muito mais com sua pena do que com sua voz. Vamos lá, vamos adiantar um pouquinho a leitura aqui. Aí ela diz, olha que interessante. Ele me encarou como se estivesse apelando e disse, você não negligenciará essas advertências, não é, Ellen? Nosso povo nunca entenderá sob que dificuldades trabalhamos para servi-los, porque nossas vidas estão interligadas com o progresso da causa, mas Deus sabe de tudo. Aí ela vai responder, bem, disse eu, Tiago, você ficará para sempre comigo agora e nós trabalharemos juntos. Disse ele, fiquei em Battle Creek por muito tempo e deveria,
ter ido para a Califórnia há mais de um ano, mas eu quis ajudar o trabalho e as instituições em Battle Creek. Cometi um erro, seu coração é eterno, você será induzido a cometer os mesmos erros que cometi. Sua vida pode servir à causa de Deus. Oh, quão precioso assuntos Deus me faria trazer ao povo e tal. Aí ela diz, eu acordei, mas esse sonho pareceu tão real. Agora você pode ver e entender porque não sinto que é minha tarefa ir a Battle Creek no propósito de assumir as responsabilidades na Assembleia da Associação Geral. Não é a minha tarefa apresentar-me na Assembleia da Associação Geral. O Senhor me proibiu. Isso é o bastante. Está em Cartas 17 de 1881, páginas 2 e 4. Isso aí aparece em diversos livros de Ellen White, como Ellen White e a Vida Familiar, Conselho para Idosos, enfim. São vários livros que aparece este manuscrito, esta carta, relatando esse sonho espírita que Ellen White teve com o seu marido. E por aqui nós percebemos algumas coisas. Primeiro, ela conversou longamente, foi uma conversa estruturada que Ellen White teve com o seu marido morto. Não foi simplesmente como acontece nos nossos sonhos, aquelas coisas meio nebulosas, incoerentes. Não, foi uma conversa como se tivesse duas pessoas sentadas e conversando na vida real, bem estruturada, com detalhes e conselhos que ela acatou. Ela fala que foi Deus que a aconselhou, mas na verdade quem apareceu para ela não foi o Senhor, não foi um anjo, como a gente percebe na Bíblia com Jacó e Salomão. Eu falei sobre isso no vídeo passado. Foi um parente falecido. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia Deus usando pessoas falecidas para trazer recados a pessoas vivas. Por quê? Porque isso era proibido na lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 18, Moisés deixa bem claro, não achará entre ti quem consulte os mortos. E nesse caso aqui, Ellen White teve um conselho do seu marido falecido, ela se aconselhou com o morto. E ela, no final, ela ia para essa cidade, para a Associação Geral, fazer várias coisas, várias atividades ali pertinentes à Igreja Adventista. E a partir desse sonho, o que ela faz? Ela diz que não irá mais para Battle Creek. Por quê? Porque ela recebeu um conselho do próprio parente ou do próprio marido falecido, morto. Ellen White conversou com o morto. E isso é muito interessante porque isso coloca em saia justa a própria doutrina da Igreja Adventista, que é aniquilacionista, mortalista condicional, que não acredita na sobrevivência da alma após o corpo e também não acredita que a pessoa fica consciente após a morte. Mas aqui aparece o marido dela falando com ela. Tem um site oficial da Igreja Adventista chamado centrowhite.org.br, onde eles tentam explicar essa questão do sonho de Ellen White. Qual o significado do sonho de Ellen White com o esposo Tiago após sua morte? Este relato do sonho da senhora White foi publicado no livro Conselho para Idosos, páginas 122 e 125. Críticos têm usado esse texto para condená-la de ter falado com os mortos. Esse, na verdade, foi apenas um acontecimento compreensível na vida de uma viúva que sonhou com seu companheiro tão querido. Após a morte de Tiago, Ellen White sentia muito a sua falta. Assim, ela orou a Deus pedindo luz sobre o seu dever de continuar sozinha na missão. E em resposta à sua oração, ela diz ter tido um sonho onde Tiago lhe aparece dizendo que sua morte tinha sido uma bênção, pois estava muito cansado, e de que ela deveria evitar o excesso de trabalho. No início e final de seu relato, Ellen White o identifica como um sonho, e nela a senhora White expressa o desejo de estar novamente com Tiago. Mas ela finaliza dizendo, acordei, o sonho tinha parecido tão real. E mais adiante ela ressalta, ele vai descansar até a manhã da ressurreição. Esse incidente, conclui o site, portanto, foi apenas um sonho usado por Deus como meio de confortá-la. Em tempo algum, Ellen White acreditou ter falado com Tiago após sua morte. Como não? Se ela acatou o conselho, ela não diz neste relato que ele que ele iria ressuscitar, pelo menos o que nós vimos aqui neste relato do site. Tá? E ela acatou perdão, o conselho de um falecido. Agora eu pergunto, os escritores que tentaram defender Ellen White no centrowhite.org.br, eles pelo menos refletiram que ela acatou o conselho de uma pessoa que se apresentou morta, como se fosse o Senhor que estivesse falando? E outra, será que eles nunca perceberam que na Bíblia Deus nunca usou uma pessoa falecida para falar com outra? Deus usa no máximo, quando ele não se apresenta a si mesmo em sonhos, como fez com Salomão,
ele manda anjos, como aconteceu com Jacó e o esposo de Maria, José. Anjos conversaram com ambos em sonhos. E no caso de Salomão, o próprio Deus conversou com ele, mas nunca uma pessoa morta. Agora, Ellen White recebe a presença do seu marido no sonho, conversam largamente com coisas que possuem muitos detalhes, uma conversa, um diálogo muito estruturado. E aí o site adventista, lógico, eles têm que dar essa resposta, né, para negar, porque eles não acreditam na sobrevivência da morte, da alma após a morte, na consciência da morte, na consciência após a morte, então eles têm que negar isso aqui. Então nós percebemos que, além de Ellen White, ela conversar com uma pessoa morta, o que é proibido na palavra de Deus, esse episódio vem corroborar com o vídeo anterior que eu falei que as pessoas elas estão conscientes enquanto estão dormindo. Na sua dimensão psíquica, elas estão conscientes. Na sua dimensão exterior, na dimensão física, elas estão inconscientes de tudo que se passa ao redor delas. E esse episódio vem muito bem corroborar com o que nós estamos falando e dizendo. Nós sabemos muito bem quem são os seres que se passam por entes queridos, se apresentando em vários centros espíritas, em várias casas pelo mundo afora, né, nas várias sessões de necromancia. A Bíblia nos diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Ora, essas várias consultas que são feitas no Brasil, onde a pessoa se apresenta ali para consultar com o médium, onde o médium recebe o espírito do falecido, e o espírito ele sabe de tudo, sabe da cor do falecido, do gosto, qual a comida preferida, as coisas que eram mais íntimas do falecido, o modo de falar, mistérios que só o falecido sabia e aquela pessoa ali que está consultando o médium compartilhava. Enfim, o espírito que baixa nos centros espíritas, eles sabem tudo, mas eu pergunto, são pessoas que morreram e estão ali agora consultando os seus entes queridos? Claro que não. A Bíblia nos diz que isso é proibido. Lá em Deuteronômio 18, como eu já falei, é proibido ao povo de Israel consultar os mortos. Em Lucas capítulo 16, na história do rico Lázaro, Jesus falou que não tem como alguém que está na dimensão espiritual, que já faleceu, voltar para o mundo dos vivos. Então, pela palavra de Deus, também em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, diz que os mortos não têm consciência sobre coisa alguma que se faz aqui nessa terra debaixo do sol. Então, pela palavra de Deus, nós sabemos que há uma impossibilidade. Agora, como que essas pessoas conversam com, alegadamente, entes queridos falecidos? Através de espíritos malignos que estão aí por imitar essas pessoas. E Ellen White foi enganada por um espírito maligno, com certeza. Tá? Com certeza ela foi enganada por um espírito maligno. Mas esse episódio da vida de Ellen White, como eu já disse, ele vem corroborar muito bem com o nosso argumento dos vídeos anteriores, em que eu mencionei que a inconsciência ela está restrita a uma dimensão, no caso físico, uma dimensão psíquica, e no caso espiritual, a uma dimensão fora dessa terra, né? Ou no Hades, ou no paraíso onde Deus está. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu preciso muito que você se inscreva em nosso canal, que divulgue os nossos trabalhos. E tem mais um vídeo ainda que eu gostaria, que eu quero falar sobre a vida após a morte. Utilizando a figura da senhora Ellen White, profetisa e cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual seria a nossa esperança celestial? Será que após a morte a gente fica num estado de letargia, de inconsciência, numa escuridão total, num silêncio sepulcral? Ou será que a nossa esperança é partir e estar com o Senhor? Sobre isso que eu quero falar com você no próximo vídeo e dar provas bíblicas a respeito disso. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.